Vamos lá. Próxima notícia, senhores. Notícia também do exame.com. Relembrando que o link está no post. E para você que está ouvindo a gente pelo Spotify, o link vai estar lá no LinkedIn. Brasileiros devem pagar 21,5 bilhões este ano para bancar estatais zumbis. Tesouro deve direcionar os aportes para as 18 empresas sustentadas pelos cofres públicos. Desculpa, eu não consigo. O valor corresponde ao triplo do orçamento de infraestrutura. Vamos embora. O Brasil tinha que ser um pouco mais sério, acho. Segundo dados do Tesouro, a conta para bancar as estatais que dependem de recursos públicos para sobreviver deve chegar a 21,5 bilhões. Bilhões com B de bola, o espectador. Em 2019, essa despesa alcançou 18,3 bilhões de reais. O Tesouro não explicou o motivo do aumento para este ano. Atualmente, 18 estatais dependem dos cofres públicos para pagar suas contas. Há empresas como a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, Amazul, criada em 2013, governo não atual, só para lembrar, era na época do governo Dilma, para atuar no setor de energia nuclear. A Imbel, voltada à construção de material bélico, e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. Os recursos direcionados à manutenção das estatais deficitárias são pagos com o dinheiro do contribuinte, diz Juliana Damasceno, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. Os aportes são contabilizados nas despesas obrigatórias, já que envolvem pagamento de salários, encargos e no teto de gastos. Antes de qualquer coisa, eu só queria deixar uma coisa clara aqui. O pessoal que defende a não privatização, você que tá me ouvindo, que está me vendo, que defende a não privatização de estatais, é para ali que o dinheiro vai. Esses 21,5 que podia estar sendo usado para infraestrutura, para saúde, para segurança, vai para a estatal que é sustentada com dinheiro público. Tá? Vai para a estatal que eu e você, a gente não vê benefício, porque eu nem sabia que existia essa estatal que eu acabei de ler agora. Então, a gente não tem... existe um poço sem fundo, um ralo gigante, que vai 21 bilhões, que poderia estar sendo muito bem utilizado, ainda mais no momento que a gente está de pandemia. Então, você que é contra a privatização, eu acho que você tem que pensar um pouquinho melhor. Matheus? Então, Will, a questão é a seguinte, né? O governo Bolsonaro, na época de transição, ele lançou um documento chamado Plano de Transição 2018-2019. Coisas das quantidades estatais que a gente tem no Brasil. Então, o Brasil hoje, o governo federal tem 138 estatais. Se você somar com os governos estaduais e municipais, esse número passa dos 400 muito fácil. E é assim, nesse documento, ele catalogou as estatais entre controladas e não controladas. As não controladas normalmente têm ações na Bolsa de Valores, parte dela é acionista. Dessas controladas, aí que dá uma quantidade de 46, 47 estatais, ele separou entre as não dependentes e as dependentes. A questão é o seguinte, as não dependentes, elas têm atividade empresarial e elas são superavitárias, ou seja, elas conseguem produzir ali algum tipo de material e tal e obtêm lucro. O problema são essas dependentes. Essas dependentes são grupos de 20, 22 estatais que realmente não têm nenhuma atividade empresarial e que dão prejuízo. É daí que suga os 21,5 bilhões de reais nesse ano. E então, assim, é muito complicado porque essas empresas elas foram feitas porque acreditava-se que tinha um setor ali específico que era essencial e que precisaria de uma estatal, fez essa estatal, ela não tem nenhuma atividade empresarial, então ela só consome recursos, e você tem uma série de profissionais ali, por exemplo, a Embrapa, você tem uma série de funcionários que são concursados, portanto, tem estabilidade. A gente falou até em episódios anteriores sobre a reforma administrativa. A reforma administrativa ajudaria muito em relação a essa questão. Aquela reforma administrativa, É, né, que tem aspas que a russas gente aí, não sabe mano. nem se vai acontecer conforme
deveria acontecer, né? Mesmo porque Então, já estava muito ruim, agora vai piorar. Tenho certeza. sim, sim. E aí você tem essas estatais aí que realmente dão prejuízo. Agora, a questão assim, o governo ano passado conseguiu 100 bilhões em privatizações. Foi um grande marco. E também conseguiu aprovar a lei de liberdade econômica, que foi um processo de desburocratização. Então, a gente está vivendo desde a época do governo Temer também, porque o governo Temer conseguiu, acho que, acabar com quase 14 estatais que a gente tinha desde 2016 até agora. Então, a gente vem num processo aí de 4 anos de realmente de começar a desmantelar esse grande conjunto de estatais. Agora, a questão é a seguinte, dois conceitos econômicos são importantes para a gente entender por que essa situação é delicada. Primeiro, se a gente voltar no conceito do capitalismo, de Adam Smith, da riqueza das nações, o Brasil a gente tem muito essa questão de a empresa tem que ter uma função social. Como se a empresa que apenas objetivasse o lucro fosse uma empresa malvada e que não concederia nenhum tipo de benefício à população, o que é totalmente contrário. O capitalismo mostrou isso. Você tem empresas que, se uma empresa ela busca o lucro máximo dela, ela vai buscar produzir um produto melhor para a população, ela vai querer empregar mais pessoas, ou ela vai querer empregar pessoas com uma capacidade profissional muito maior, e o desempenho dessa empresa, a busca por esse lucro, vai trazer benefícios para toda uma sociedade, para toda uma comunidade. Então, o Brasil fica com essa ideia de, eu preciso ter uma empresa que tem uma função social, ela não pode ter lucro, o que é um absurdo. Se a gente tem uma empresa que ela tem lucro, que ela quer buscar o lucro máximo dela, ela vai trazer o benefício a todas as outras pessoas. É o que mostrou nos países de economias liberais aí nos últimos 40, 50 anos. E as estatais, elas deveriam existir somente para cobrir o que a gente chama de bem público. Aí já é um conceito microeconômico, que no caso o bem público seria um bem que não seria nem divisível nem excludente, ou seja, seria, por exemplo, a segurança pública. Aí você tem realmente um órgão público ali para ceder aquelas funções, ou outras funções que seriam direitos universais, como a educação, por exemplo. Aí você tem escolas públicas. Mas em caso dessas estatais, o Brasil tem casos bizarros de estatais. Estava vendo um vídeo hoje no YouTube e você tem estatais que eram para fazer trem-bala, e nunca surgiu trem-bala. E ali você tem 500, 600 funcionários que realmente nunca produzem absolutamente nada. Infelizmente, as estatais acabaram virando cabide de emprego e contrataram pessoas concursados que possuem salários o dobro da média, muito acima da média, e que realmente tem essa situação aí. É realmente complicado. Você precisa privatizar, você precisa reduzir o Estado e você precisa começar principalmente pelas estatais dependentes, que são essas que dão prejuízo e que não conseguem nem ter atividade empresarial. Elas não vendem nenhum produto, elas não produzem nada. Elas ficam lá paradas apenas como cabide de emprego. Então, cara, um exemplo bacana que a gente pode dar foi um exemplo que eu mandei para vocês mais cedo, o Doga deve lembrar, eu não sei se você viu, do Albuquerque Studios, que foi comprado pela Netflix. E a Prefeitura do Novo México deu 18 milhões, perdão, 14 milhões, e o estúdio foi comprado por 30 milhões. Só que Novo México, ele fica lá na fronteira um pouco mais ao sul dos Estados Unidos, e ali em volta já estão planejando empreiteiras para fazer casas para o pessoal que vai trabalhar lá. Você vai fomentar a economia do lugar e você vai transformar a economia da cidade, cara. O prefeito tá maravilhado, porque detalhe, a Netflix ela falou que lá tem só 2 galpões, eles vão fazer mais 10 galpões, então eles vão precisar de pelo menos na fase inicial, agora que eles estão da compra, de 1.000 pessoas diretas, assim, da E isso vai cidade. atrair, Will, e isso vai atrair supermercados, vai atrair Isso aí, shopping isso centers, aí. vai atrair restaurante, vai atrair venda de lojas de carros, etc., Uhum. porque vai movimentar toda uma região.
vai precisar suprir essa demanda. Eu acho que é isso que o pessoal tinha que entender com relação ao incentivo fiscal. Porque aqui no Brasil, entende-se que a estatal, ela produz riqueza. A estatal não produz riqueza, cara. Se você conseguisse, de alguma forma, deixar a iniciativa privada explorar, acho que explorar é uma palavra ruim, mas vou utilizar, explorar aquele bem ali, quebrando o monopólio, porque da forma que está hoje, que é desenhada hoje, eu creio que manteria-se um monopólio. Isso acontece muito na discussão que eu tenho até com vocês com relação à privatização dos Correios, cara. Porque se você privatiza os Correios e você abre para concorrência, ou seja, vamos botar assim, sendo bem específico, uma agência dos Correios você consegue escolher qual que seria a empresa que vai fazer o transporte do seu bem, do seu item, da sua carta. Não interessa, seja Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, FedEx, por aí vai. Ou então o próprio Correios. Se você conseguisse abrir isso, eu acho que você teria um bom retorno. Agora, você tem. E a questão do Correios é muito complicada, porque o Correio, de certa forma, ele gera renda, né? Ele tem um faturamento porque você paga pelo serviço, mas a sensação que eu tenho é que você paga duas vezes, né? Eu pago o meu imposto e depois eu pago pelo serviço. Acontece um pouco disso, impressão minha, pelo menos. Mas essas estatais assim, cara, eu acho que elas precisam realmente fazer um giveaway com essa galera aí. Porque você ter uma estatal de exploração de energia nuclear e ninguém nunca nem ouviu falar, ninguém nunca vê resultado, eu acho que é o meu e o seu dinheiro que poderia estar sendo muito melhor empregado. Douglas? Eu acho que é um grande problema as estatais hoje no Brasil, porque a gente vê um excesso muito grande dessas empresas públicas, cujo não sentido nenhum elas existirem, entre outras, de nunca terem dado lucro, pelo contrário, só deram prejuízos, entre outras também, que além de dar prejuízo, ainda está ali meio que, por exemplo, igual a Petrobras, dava prejuízo, mas ainda assim pagava dividendos, lucros e tudo mais. Então, acho que isso tudo fazer a distribuição de lucros para os funcionários e para os acionistas, ainda dando prejuízo. Eu acho que... Aí, né, cara? Eu não sei qual é a... enfim. Não acredito nessas empresas estratégicas. Eu acho que isso tudo no fim das contas, sim para você poder controlar a política, naquele seguinte modo de você estar conseguindo sempre se perpetuar ali no poder e assim continuar controlando e nos mandos e desmandos, né? Então, eu acredito assim, que devem ser privatizadas as estatais, como também não adianta só privatizar as estatais e permanecer estatizando as empresas privadas. Também é necessário desestatizar as empresas privadas. Um caso recente aí é a Vale do Rio Doce, onde a controladora era o governo, praticamente. Então, ela que tinha as tomadas de decisões. Então, bom, é isso. Privatizar, no modo geral, as estatais e desestatizar também as empresas privadas. De modo geral, também, como o Matheus acabou de mencionar, eu acho que muitas empresas ali públicas estão ali só como empresa de camisinha, preservativo. Não faz sentido o governo ter empresa em prol disso. Entre outras, N empresas que não tem nenhuma funcionalidade. Pelo contrário, só fica ali inchando a máquina pública e também não conseguindo ter uma boa prática de gestão de governança. Então, infelizmente, o Brasil é muito complicado diante dessa perspectiva, porque, querendo ou não, o setor público ele não produz riqueza, ele não gera renda, ele, na verdade, é um consumidor de imposto. Então, não desmerecendo os profissionais, longe disso, até porque, sim, tem grandes e muito bons profissionais no setor público que merecem, muitas vezes, são inclusos dentro dessa generalização
da má gestão das empresas públicas. Infelizmente, querendo ou não, acaba se encontrando dentro dessa caixa. Mas eu acho assim que quando você abre o seu mercado, você pratica o comércio, não só unilateral, mas bilateral, eu acho que é um comércio, no modo geral, global, eu acho que isso favorece as suas empresas, eu acho que quando você favorece o empreendedorismo, onde você estimula, incentiva, eu acho que é aí que está o crescimento de um país, o crescimento de um Estado-nação. Como você falou também da questão aí da Netflix, eu achei interessante também, eu tenho algumas ressalvas diante a isso, eu acho que setor público tem que estar de um lado, setor privado tem que estar de outro, eu acredito que não pode ter essa união, porque é daí que partem os problemas a partir das questões burocráticas, dos conflitos de interesses. Sim, eu acredito que os estados têm que ser competitivo entre eles, porque a partir daí que tem aquelas questões dos incentivos fiscais. Bom, se você não quer que uma empresa não produza dentro das suas terras, em algum outro estado, outra cidade, ela vai querer. Então, aí cabe, a partir daí do seu princípio ali, de que você quer para a tua cidade, região, seu estado. Você quer produzir renda e riqueza, emprego, ou você quer mantê-los eles ali na igualdade, na pobreza, ou seja, um subdesenvolvimento, né? Então, eu acho que quando os estados competem entre eles, eu acho que isso se torna algo mais sadio, mais saudável, porque eles vão disputar para que as empresas possam estar ali. Querendo ou não, as empresas vão acabar se beneficiando disso tudo, podendo gerar polos de trabalho, desenvolvimento local, regional. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teve um caso mais recente aqui da FIA, a Fórmula 1, querendo poder desenvolver um polo aqui, desenvolver, né, uma nova, para poder ser Eles iriam utilizar o autódromo de Jacarepaguá, né? A verdade é essa. Aí estavam querendo fazer autódromo novo aqui em Deodoro. Isso, eles iam revitalizar o de Jacarepaguá também, né? Eles iam Sim, utilizar para fazer aula de kart, formação de piloto e tal, mas aí eu acho isso sensacional, porque, infelizmente, porque, sim, tudo bem, tem toda uma questão do meio ambiente, infelizmente acaba acontecendo, mas uma região que é bem desfavorecida aqui no Rio de Janeiro, onde tem milhares de pessoas ali necessitadas, que estão precisando, assim, não só de trabalho, de renda, poder produzir, e com uma obra dessa que é bem faraônica, o que é poder, a capacidade de poder desenvolver aquela região ali ia ser sensacional, tanto unindo a Baixada Fluminense como a Zona Sul, Zona Oeste, enfim. Então, eu gosto de partir desse princípio, onde que a gente vai ter um crescimento e um desenvolvimento em conluio, entendeu? Podendo gerar trabalho, renda, riqueza, enfim. Então, sim, tem muitas empresas públicas, estatais, que desestimulam cada vez mais, que são sugadoras de renda, de riqueza, onde os recursos são mal alocados e os recursos são escassos. Então, se você utiliza esses recursos com má alocação, você só está destruindo renda e riqueza. Então, o Brasil já está cheio disso, como até o Matheus mencionou aí, a empresa para fabricar trem-bala, onde foram só promessas de ilusão, onde que não saiu nem do papel. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco dessa questão de achar que o Estado tem que fazer tudo. Eu acho que tem, sim, que permitir e as empresas privadas, aqueles que têm maior interesse em querer produzir, gerar renda, gerar riqueza para a tua sociedade, poder trabalhar e poder produzir. São eles, querendo ou não, que vai trazer ali um sustento mais consistente, né? Exato, cara. E no final das contas, eu me lembro essa questão do trem-bala aí, Matheus, porque eu lembro que foi promessa do Sérgio Cabral com a Dilma. Então a gente já viu como é que terminou o Sérgio Cabral, né? Mas como último dado, foi investido esse ano em infraestrutura 7,37 bilhões.
Então você tem esse investimento em infraestrutura e você tem 3 vezes mais investimento em estatais que não estão dando em nada. Então, de duas uma, ou a gente está ficando maluco ou alguma coisa nesse país não está sendo levada a sério, tá? E como eu vou repetir, vou falar aqui olhando para a câmera para você me entender. Você que é contra a privatização at all, ou seja, contra qualquer tipo de privatização, porque o petróleo é nosso, não sei o que é nosso, cara, não entra nessa, não entra, porque existem estatais que devem ser realmente privatizadas, cara, porque senão se torna um elefante branco do meu e do seu dinheiro,